Olá, eu sou o Pedro Venceslau, a TV Estadão entrevista hoje o advogado criminalista Beto Simonetti, presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Olá, Beto. Olá, Pedro, tudo bem? Boa tarde. Pepita, boa tarde. Aqui à disposição. Primeiro, agradecer a oportunidade que me é dada em falar para um dos maiores veículos do Brasil, de importância histórica, e colocar não só a mim, mas a Ordem dos Advogados do Brasil à disposição de vocês nesta tarde. Participa da entrevista comigo a repórter Pepita Ortega, do blog do Fausto e da editoria de política do Estadão. Olá, Pepita. Bom, Beto, vamos começar. Queria que o senhor comentasse essa possível escolha do presidente Lula pelo advogado dele, o Zanin, para ocupar uma vaga do STF, uma escolha que gerou uma repercussão muito grande no meio jurídico. Qual que é a sua leitura sobre essa predileção do presidente pela escolha do seu advogado? Pois não, Pedro, veja, não há absolutamente nenhuma ilegalidade na escolha do presidente. Na verdade, a prerrogativa é do presidente da República. Nós temos o doutor Cristiano Zanin como um advogado que compreende os pré-requisitos constitucionais para ocupar uma vaga no Supremo, bem como todos os outros cujos os nomes também circularam em cenário nacional como prováveis indicados a esta vaga. Portanto, no meu ponto de vista, não há absolutamente nenhuma ilegalidade. Trata-se do Zanin, e tanto do Zanin quanto dos outros tratam de homens que compõem o sistema jurídico brasileiro, cada um em sua posição, todos sendo grandes juristas, com reconhecimento expresso da ordem quanto à capacidade e à qualidade de todos. E quanto à pergunta específica, eu acho que isso é uma questão que a própria Constituição remete ao presidente da República, e a escolha é feita por ele, chancelada pelo Congresso Nacional. Certo. Doutor Simonetti, como que você enxerga a ação que pede que sejam suspensos todos os pagamentos de leniências firmadas antes de agosto de 2020 em todo o país? Desculpa, Pepita, travou a sua pergunta no início. Não, perdão, imagina, não tem problema, eu repito. Como que o senhor enxerga a ação que pede a suspensão de todos os pagamentos de leniências firmadas antes de agosto de 2020 em todo o país, uma que foi proposta por partidos da base aliada do governo? Eu não conheço o pedido. Se você puder me trazer agora o que trata especificamente os pedidos, quem sabe agora eu possa tentar esclarecer acerca de um ponto de vista pessoal, né? Então, eu não conheço o pedido que foi feito, não sei que partido fez o pedido, não posso aprofundar se há algum interesse, qual é o interesse, mas a ordem não tem, se não é do meu conhecimento, não foi trazida a discussão na ordem ainda. Certo, eu não sei se o Pedro quer fazer algum comentário, foi uma matéria, um caso revelado pelo Estadão, essa ação. Foi uma ação feita por partidos de esquerda, PSOL, PCdoB, se não me engano a Rede também, que foi encaminhado, né, esse pedido de leniência. Sobre os pedidos de leniência. Eu não sei exatamente, Pedro, qual é a razão de que eles pedem a suspensão do pagamento desses pagamentos. Uhum. Bom, então, passando para a próxima, eu queria que o senhor fizesse uma leitura sobre esses acontecimentos, sobre os atos terroristas do 8 de janeiro, em Brasília, do ponto de vista do direito de defesa. O senhor acha que que as pessoas envolvidas nesses atos tiveram seu direito de defesa respeitados? Houve muita reclamação por parte, principalmente da oposição, de que os advogados não tiveram acesso aos autos e que alguns advogados, inclusive, teriam abandonado os clientes e teria gerado uma situação de insegurança jurídica para esses envolvidos. Pois não, sem adentrar no mérito do que aconteceu, até porque o mérito ele é algo repugnante, acredito, para 100% da sociedade brasileira, no que tange à violência aplicada, no que tange à invasão dos poderes, no que se refere à destruição de órgãos e bens públicos. Eu acho que isso é um ponto pacífico, até porque a lei qualifica muito bem todos esses atos. A ordem sim surgiu naquele momento, indo ao Supremo Tribunal Federal, junto com outras, assim como fizeram outras entidades, para que pudessem ser identificados e punidos, mas no ponto de vista da defesa, nós ouvimos, de fato,
algumas reclamações sobre o cerceamento de defesa, acesso aos autos, conhecimento de decisões, no que a Ordem pôde intervir, instada por advogados do Brasil inteiro. A Ordem teve 100% dos seus pedidos de intervenção atendidos. Todos aqueles advogados que procuraram o Conselho Federal da Ordem, seja diretamente, seja através de qualquer seccional, das 27 seccionais da OAB, todos eles tiveram a atenção. E eu posso garantir, tanto a você, Pedro, como a você, Pepita, para todos aqueles leitores do jornal e também dos telespectadores, certamente, dessa entrevista, que 100% dos pedidos de intervenção da Ordem para concessão de acesso aos autos foi permitido pelo relator. Aproveitando o gancho, doutor Simonetti, o ministro Alexandre de Moraes chegou a citar na semana passada que estava em um diálogo com a OAB exatamente nesses casos em que os advogados não estavam sendo localizados quando citados nas denúncias. Ele comentou um diálogo com a entidade para resolver essa situação. O senhor pode comentar um pouco essa questão? Posso. A Ordem tem um espírito colaborativo, sobretudo para garantir para que o direito de defesa seja expressamente atendido, e não só nessa ação, mas como em toda e qualquer ação. Eu não recebi ainda nada aqui oficialmente do Supremo Tribunal Federal quanto à identificação ou informação sobre dados e endereços, mas óbvio que se instado, nós empreenderemos diligências para que nós possamos informar. Mas, repito, todos os advogados do Brasil que procuraram a Ordem dos Advogados do Brasil tiveram seus pleitos atendidos não só na instituição, bem como, através de pedidos manejados por nós perante o Supremo Tribunal Federal, foram atendidos pelo ministro Alexandre de Moraes. Beto, o Supremo deve enfrentar esse ano alguns temas sensíveis ao sistema da justiça, a começar pelo juiz de garantias. Como a OAB acompanha e enxerga essas discussões e quais ela considera prioritárias? Veja, especificamente sobre o juiz de garantia, a Ordem, não de hoje, mas há algum tempo a Ordem já se manifesta como favorável à apreciação. E, recentemente, por 2 vezes, nós formalmente diligenciamos perante o Supremo Tribunal Federal para que esse tema do juiz de garantia seja apreciado e instituído no Brasil. A Ordem não só tem feito essas diligências, como também vê como necessária a instituição do juiz de garantia. Certo. E, Beto, outro tema que está em discussão, não só no Supremo, mas também no Congresso, é a questão da desinformação e a responsabilidade das plataformas sobre a disseminação de notícias falsas. A Corte realizou essa semana uma audiência pública sobre o assunto. Como que a OAB enxerga essa questão? Eu acho que isso tem que ser, a discussão tem que ser aprofundada. É necessário que nós criemos mecanismos para que sejam imediatamente implementados no Brasil, para que nós possamos conter de uma vez por todas a disseminação dessas informações inverídicas que, a história recente do Brasil marca exatamente o dissabor que é e que foi para todos os brasileiros essa grande disseminação de fake news através de todas as plataformas. Portanto, a Ordem aprofundará, não só aprofundará essa discussão, bem como trará sugestões para que nós possamos ter uma regulamentação legal sobre o tema no Brasil, para identificar responsáveis, para fazer a dicotomia entre a culpa e como é que eu poderia dizer? Não só a culpa, mas a responsabilidade como um todo das plataformas, né, e a forma efetiva de se punir, porque muitas vezes são baseados em perfis falsos que fazem essa covardia que é a disseminação das fake news. O senhor leu na sessão de abertura do STF o manifesto em apoio à democracia. Como o senhor avalia a resposta aos atos do dia 8 de janeiro e quais devem ser os próximos passos? A Ordem, Pedro, graças a Deus, hoje a Ordem ela é a maior entidade da sociedade civil brasileira. Nós temos em nossos quadros, em números históricos, aproximadamente 1,5 milhão de advogados. E nós nos vimos ali na obrigação cívica de fazermos aquele ato. Então,
nós buscamos, e não foi a primeira vez que a Ordem fez esse tipo capitaneou esse tipo de manifestação. Então, naquele momento, nós capitaneamos mais uma vez isso para nossa honra, junto com muitas entidades da sociedade civil, para que nós pudéssemos nos aliar a esta grande união que foi feita após os atos, por conta dos poderes. Eu acho que o que está acontecendo é necessário, todo esse processo investigativo, por mais demorado que possa ser, por mais doloroso que possam alegar que ele é, mas é necessário que o Brasil dê uma resposta efetiva para aqueles que ousaram violar ou desafiar a democracia brasileira, que segue consolidada num período de maior longevidade da sua manutenção. Eu acho que os próximos passos, não posso falar sobre não posso, não é que eu não queira, eu não posso porque eu não sei, mas eu imagino que todos aqueles que forem identificados terão um processo criminal contra si materializado, e a Ordem, desde daqueles momentos, a Ordem também defendeu o direito à ampla defesa e o contraditório, independentemente de quem seja, independentemente dos crimes que sejam acusados. Só para complementar aqui, Pepita, eu queria que o senhor avaliasse a magnitude e o ineditismo de um procedimento jurídico como esse, tão abrangente, tão grande, que imagino seja um desafio muito grande para a justiça brasileira manter o direito de defesa e ainda assim ser coerente com a proposta que se apresentou ali. Veja, do ponto de vista da Ordem dos Advogados do Brasil, nós não estamos diretamente ligados a esses processos, nós não atuamos nesse processo, até porque a Ordem não pode defender os clientes dos advogados, a Ordem tem que defender ali, a nossa participação, ela se restringe exatamente a defender os direitos e garantias dos advogados no que diz respeito às prerrogativas. É um fato que é inédito no Brasil. Isso nós não podemos negar que o Supremo Tribunal Federal, a última ação que me vem à memória, que o Supremo teve com o maior número de denunciados, foi a do Mensalão, que nós tivemos 40 réus ali se defendendo perante o Supremo Tribunal Federal. E hoje nós temos o número divulgado de mais de 1.000 inquéritos instaurados, ou de mais de 1.000 investigados dentro deste inquérito instaurado no Supremo Tribunal Federal, com mais de 700 denúncias oferecidas. E aí a Ordem está também na expectativa de saber como é que o Supremo buscará se desvencilhar dessa missão. Eu não sei exatamente, essas conversas não foram travadas com a Ordem, e eu não sei qual será a solução que o Supremo dará. Certo. E, Beto, há poucos dias a gente teve o primeiro aniversário do golpe militar sem que houvesse uma celebração da data pelo governo em alguns anos. Qual é a avaliação do doutor sobre essa questão? Veja, é até difícil falar em celebrar o aniversário do golpe militar. A Ordem tem uma posição histórica em relação a tudo que aconteceu, inclusive com marcos históricos colecionados, se insurgindo contra o regime, contra a forma, contra o modelo de governo que ali foi instituído, contra as aberrações que aconteceram durante aquele período trágico, que por muitos é conceituado como o período de chumbo do Brasil. Então, eu acho que realmente é até um contrassenso nós falarmos em celebrar esse marco. Você fala da instituição da ditadura no Brasil, celebrar a instituição da ditadura. Não, isso, durante o governo de Jair Bolsonaro, a gente teve algumas ordens do dia nesse sentido, né? Em comemoração ao golpe militar. A OAB, inclusive, divulgou notas durante esse período, rebatendo essa posição. Por isso, queria saber a posição do doutor. Eu acho que foi um momento tão trágico da história brasileira que deve ser respeitado, deve ser lembrado para que nunca mais se repita no Brasil, que a vigilância, que nós não tenhamos mais que discutir sobre a possibilidade de o Brasil viver um momento como viveu naquela época, e que nós temos que cada dia mais
apoiar a democracia, apoiar o Estado Democrático de Direito, apoiar o texto da Constituição da República Federativa do Brasil. Portanto, o fato de não falar, ele também deixa de trazer lembranças que possam estimular aqueles ainda desavisados, que há uns que coadunaram com isso e há outros que viveram isso. Então, a Ordem tem uma posição histórica e que eu pretendo manter nesse nosso triênio de ojeriza a tudo aquilo que o Brasil passou naquele momento. O Brasil, Beto, é o único país aqui da América do Sul que não puniu os militares de nenhuma maneira envolvidos em tortura. Houve uma anistia ampla, geral e restrita, mas que essa aqui acabou beneficiando os militares, contrário ao que aconteceu na Argentina e no Chile, por exemplo. E por isso há um movimento de revisão da lei de anistia, já que os crimes ali não prescrevem, crimes como a tortura, que aconteceu durante a ditadura. Há inclusive uma ação no STF nesse sentido. A Fundação Vladimir Herzog esteve lá no Supremo para tratar desse assunto, com o então ministro-presidente do Supremo. Eu quero saber a posição do senhor e da Ordem a respeito dessa proposta. Veja, a Ordem, o Pedro, como eu lhe falava, a Ordem não pode ser incoerente com a sua história, muito embora esse fato específico não tenha sido decidido recentemente na Ordem. Eu lembro, e não lembro exatamente os termos, mas na gestão passada houve manifestações do então presidente Felipe Santa Cruz acerca desses fatos. Mas, como você mesmo diz, há um processo em curso no Supremo Tribunal Federal e a Ordem não costuma comentar os casos, ela costuma protagonizar. Então, se isso nos for trazido, certamente a Ordem terá a oportunidade de fazer uma manifestação formal. É difícil eu materializar a impressão sobre alguns temas, sob pena de eu passar por cima do meu Conselho Pleno, que é o órgão soberano da Ordem. Certo. E, Beto, assim que o senhor assumiu a OAB, o senhor chegou a afirmar que a entidade não pertence a nenhum partido político, né? E o senhor preside um momento histórico do país. Então, o último ano do governo Jair Bolsonaro, as eleições polarizadas do ano passado, e agora o primeiro ano do terceiro governo Lula, né? Como que o senhor enxerga esse período, os desafios não só do país, mas da advocacia nesse meio, e qual o horizonte da OAB nesse momento? Primeiro que a Ordem torce, Pepita, para que o Brasil dê certo. Então, nós somos sempre esperançosos para apoiar medidas que tragam benefícios à sociedade, que sejam bons benefícios, sejam medidas boas para a sociedade, salutares, generosas com a sociedade brasileira. Por outro ponto, e quando eu falo sociedade brasileira, aí se inclui a advocacia. Por outro lado, de fato, nós enfrentamos um ano de muito acirramento, um ano de muita belicosidade, de muita beligerância, de incompreensão e divisões, inclusive dentro da advocacia, que também se faz como espelho da sociedade. E tudo aquilo que eu me comprometi no momento em que tomo posse no Conselho Federal, eu tenho certeza absoluta que nós cumprimos, minha diretoria, com apoio maciço do Conselho Federal, nós transpusemos esse momento de muito questionamento de forma absolutamente isentas de nos deixarmos ser cooptados por qualquer bandeira política ou ideológica. Nós passamos enfrentando as críticas, os ataques e também os elogios das duas vertentes que se puseram no Brasil. Fato é que nós seguimos por todo este ano, e assim seguiremos, fazendo uma pauta da advocacia para a advocacia, uma pauta corporativa, atendendo e fazendo resgates históricos que nós também precisamos fazer em relação à advocacia, como é o fato da interiorização da advocacia brasileira, redignificar e dar oportunidade para que todos os advogados do Brasil sejam vistos como uma classe só. Beto, o Supremo acabou com o direito à cela especial para diplomados, mas manteve esse privilégio para a elite do funcionalismo, para ministros da corte e para os próprios advogados. O senhor acha justo tantas exceções?
Veja, Pedro, isso eu não trataria simplesmente como uma exceção. A advocacia compõe o sistema de justiça, assim como magistrados e membros do Ministério Público, regidos por leis próprias, e assim é a advocacia, regida por uma lei federal, ela não é um privilégio, ela reconhece que o advogado, que ao mesmo tempo que agrada uma das partes, desagrada eventualmente outras partes, assim como na atuação criminal, onde ele defende alguém que é acusado de ter cometido um crime ou acusa como assistente do Ministério Público, tem que ter esta garantia, né? A garantia de vida, a garantia de poder ter independência, sempre independência no atuar e no desenvolver do seu mistério. Então, não é uma exceção, não é um privilégio, é sim uma garantia por conta da carreira e dos riscos que a carreira envolve. Certo. E, Beto, com relação ao novo Estatuto da Advocacia, como que vem se dando a aplicação na visão da OAB, né? O STF chegou a derrubar recentemente um trecho ali com relação à defesa de militares, em casos próprios, né? E houve no final do ano passado uma discussão sobre a imunidade profissional dos advogados. Qual a articulação da OAB sobre esses assuntos? Veja, a lei 14.365, que foi exatamente a atualização do nosso estatuto, ela trouxe muitos avanços que ampliam o direito, o poder, o direito e o poder de defesa em prol da sociedade. O que houve em relação à imunidade foi um equívoco. Na hora de se editar o texto, subtraíram. E nós aqui, de verdade, nós não acreditamos que essa subtração ela tenha sido movida por má fé. Ela foi um erro material que está sendo muito brevemente recolocada no nosso estatuto. Em relação àquele trecho que tratava-se da inscrição especial para militares e policiais, ainda que fossem tão somente para atuação em causa própria, aquilo foi tema de debate e de interesse, acredito eu, do governo passado, mas que a advocacia não pôde coadunar com esse fato. Então, no momento da sanção, a ordem identificou aquilo como um ponto controverso, e aí fomos ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo recentemente retirou, respeitando o entendimento da ordem, respeitando também, sem absolutamente nenhum demérito, essas carreiras, mas elas são tidas ainda como incompatíveis com a advocacia. Você não pode ter um policial, você não pode ter um militar que há impedimento, que sobre eles recai um impedimento legal, advogando ainda que em causa própria. Até porque a advocacia daria a essas pessoas garantias da nossa lei que não tem, como, por exemplo, a sintonia com aquilo que prevê as carreiras desses profissionais. Eu não posso, ao mesmo tempo que eu defendo a prerrogativa de um advogado contra o abuso de autoridade perpetrado por um militar, eventualmente por um militar ou por um policial, defender, ao mesmo tempo, as prerrogativas daquele policial que eventualmente se tornou advogado. Então, havia ali um contrassenso, a lei se mantém com o espírito que tinha anterior, que é apontar a estas carreiras a incompatibilidade da advocacia. Como é que o senhor avalia a gestão do ministro da Justiça, do novo ministro da Justiça, Flávio Dino, e as mudanças que ele implementou na pasta, depois que o governo Lula chegou ao poder? Em que sentido, especificamente, Pedro? Eu acho muito... Eu acho que o ministro Flávio Dino se mostra como... nós já tivemos conversas recentes, conversas institucionais. Por enquanto, não há nenhuma crítica que sobressalte para que possa ser feito. E nós, reciprocamente, porque também é do histórico do Conselho Federal da Ordem, manter um diálogo absolutamente salutar e produtivo com o Ministério da Justiça, nós estamos encontrando isso, pelo menos até agora, nós estamos encontrando isso através desse diálogo construído com o ministro Flávio Dino. Isso não quer dizer que nós temos alinhamento, isso não quer dizer que nós apoiamos de forma irrestrita toda e qualquer medida, aquelas que nós precisarmos criticar, a nossa independência nos dá esse direito e essa garantia. E, Beto, há algum desenvolvimento sobre a discussão das eleições internas da OAB, né, a questão da forma como ela se dá?
Desculpa, Pepita. Cortou, eu repito novamente, não tem problema. Há algum desenvolvimento da discussão sobre as eleições internas na OAB, ou a forma desse pleito? Isso veio com muita força nas eleições passadas, quanto à alteração da forma que é feita, porque havia críticas que a eleição do presidente do Conselho Federal da Ordem ele não se daria de forma direta, ser escolhida diretamente por cada advogado e advogada diretamente na base. O que ocorre é que o modelo que nós temos hoje tem funcionado ao longo do tempo, mas eu garanto que há ainda em curso no Conselho Federal da Ordem um pedido de alteração, primeiro, um pedido de discussão e eventual alteração do modelo. Isso será feito ainda este ano, com data, certamente este ano, com data a ser definida. Presidente, eu vou fazer aqui a nossa última pergunta, que é sobre a sinalização do presidente Lula de que não pretende ceder à pressão de manter a tradição da escolha do Procurador-Geral da República por meio da lista tríplice elaborada pela Associação Nacional dos Procuradores da República. O senhor acha que... O senhor defende que seja mantida a tradição da lista? Eu defendo sempre, Pedro, que seja cumprido o texto legal. Não há nenhum texto no Brasil que tire essa autonomia do presidente da República. Eu acho que isso está a cargo dele, e a decisão, se ele vai atender ou não eventual sugestão, porque essa lista ela não é impositiva. Ela vem com uma vontade da classe, votada pelos seus pares, como sugestão para que o presidente da República possa escolher. No entanto, eu defendo sempre, de forma irrestrita, o cumprimento da lei, e a lei não impõe isso ao presidente, quem quer que ele seja. Pepita, tem mais alguma pergunta para a gente finalizar? Não, só isso mesmo. Muito bem, Beto. Obrigado pela sua entrevista aqui para a TV Estadão. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Pepita. Muito obrigado a todos que prestigiam com a sua audiência e leitura a todos os veículos, todas as plataformas oferecidas à sociedade brasileira pelo Estadão. Renovando aqui o meu respeito, o meu carinho, esperando poder tê-los aqui presencialmente no Conselho Federal da Ordem assim que puderem. Obrigado.